Bom dia, igreja. A nossa esperança, a nossa alegria está nas promessas de Deus, né? Na vinda de Cristo. Paulo diz que se nós esperamos por Deus só para esta vida, somos os mais indignos e miseráveis homens. Agora ele ressuscitou, ele deu a promessa e passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. A palavra de Deus sempre ela é eterna. Deus, como eterno, a sua palavra é eterna. Por isso, passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Amém? Pode confiar e estejam preparados. Vamos prosseguir com aquela nossa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. 2 Pedro capítulo 3 e Apocalipse capítulo 21. Quanto a esta mensagem, nós vamos, olhando as suas quebras de esquina, passo a passo, para que vocês possam entender. Essa mensagem, ela foi traduzida do espanhol para o português. Então, alguma coisa poderia ser revisada, não sei. Mas não foge muito também do original, né? Alguma pequena coisa pode ser que você veja quando ela for revisada, mas você pode confiar. E nós já encomendamos as mensagens, estão vindo. Eu penso que a semana que vem em diante, o próximo fim de semana, estará à disposição de vocês. Encomendamos 200 mensagens, cada um pode ter a sua, e eu quero que vocês leiam, pode ler tudo. E vamos conhecer sobre isso. Concernente à eternidade, milênio, concernente à nova Jerusalém, a cidade que vamos habitar, entende? A nova terra, tudo. Esta mensagem, ela é a palavra final. Igual casamento e divórcio, em relação a casamento e divórcio, é a palavra final. Esta mensagem também foi dada de um modo especial ao irmão Brana, e ele pregou ela justamente dia 2 de agosto de 64. Quer dizer, 1 ano e pouco antes dele partir. Agora, quando não se compreende o que diz o profeta, aí se faz confusões, né? Mas eu quero ir devagar, mas quero que vocês conheçam estas verdades. Pastor, precisamos conhecer isso para ser arrebatado? Olha, não vamos dispensar o conhecimento. Se Deus deu, passe para nós. Se eu vejo, amém. Se não vejo, tudo, Deus sabe o melhor. Não é? Mas que foi dado, foi dado. Se foi dado, não podemos dispensar. Eu vou ler 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Igual se guarda joias no cofrezinho, né? A terra está sendo guardada com muito cuidado, entende? Como tesouro para o fogo, para aquele dia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há. Então você veja que Pedro descreve como que vamos chegar àquele novo céus e a nova terra. Que esta terra, que tudo isso que está havendo aqui, tem que passar, não só aqui, mas os céus também. Por isso Jesus disse, os céus e a terra passarão. Apocalipse 21, nós encontramos no primeiro verso assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, igual a noiva bem vestida para o casamento, né? Como uma esposa ataviada para o seu marido. Pai, queremos lhe agradecer por tão maravilhosas promessas de um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. E nós cremos, por isso aqui estamos, porque o Senhor nos chamou e nos deu esta fé. Ó Deus, abençoa-nos enquanto vamos falar o que o teu profeta falou. Abra o entendimento aos teus filhos. Eu sei que isto traz força, fé, confiança, prazer, alegria, Senhor, no coração do crente, sabendo que não estamos aqui lutando em vão, mas estamos indo ao encontro de nossa herança. Abençoa-nos nessa manhã, desta forma, dando-nos, Senhor, aquilo que nós necessitamos de ver. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. As crianças podem descer para a escolinha delas. O irmão Brana, ele conta que para ele encontrar uma mensagem, ele sempre buscava de Deus a inspiração. Ele se retirava muitas vezes em oração, em jejum, em meditação, até que Deus vinha e lhe dizia as coisas. E ele ia para dentro da Bíblia. Se ele não podia entender o que estava bem ali, no inglês, sua Bíblia, então ele ia para o original, que é o grego. Pegar bem o sentido daí, então ele podia ver melhor o que Deus lhe havia orientado. E esta foi uma mensagem que veio desta forma. Então, o futuro lar de Cristo e a sua noiva, a sua esposa, né? Hoje é noiva, mas ali ela é a esposa. É o futuro, quer dizer, aonde a igreja vai viver. Aonde eles irão viver. Então, essa mensagem nos fala de coisas futuras. Quem gosta de coisa futura está aí. A nova Jerusalém, ela virá não no milênio. Muita gente pensa que agora no milênio. Não, não é no milênio. Isso haverá de vir após o milênio. Após o milênio haverá a batalha de Gog e Magog.
Antes do milênio, a batalha da Margedon, agora na tribulação. Depois é Gog e Magog. Olha a cronologia. Depois haverá a ressurreição dos justos e injustos, porque a noiva ressuscitou agora para o milênio. Haverá o juízo final e depois haverá este batismo de fogo da terra. Entende? Quando os elementos se desfarão, e muitos pensam que vai ser aniquilado, vai ser passado. Não, ela só mudará de uma forma a outra. Nós vamos ver isso com calma. E logo após virá o novo céus e a nova terra. O novo céus e a nova terra. E sobre aquele monte que vai aparecer, que a nossa Bíblia nos fala sobre ele, em várias partes, até no Velho Testamento, enquanto houver essa transformação, então sobre aquele monte é o terreno, o palácio do rei e a rainha. Jerusalém desce ali, aquela cidade, vamos dizer, pré-fabricada. Já está tudo pronto. Só que nós, como pessoas do tempo, temos que entender uma coisa, que Deus trabalha da sua forma, com a sua maneira e no seu tempo. Nós somos muito rápidos, achamos que Deus tem que ser mágico. Não é assim. Entende? Por isso, disse o Mombrana, após o milênio, a igreja sobe. Para onde sobe? Sei lá, se é para outro planeta, para outra dimensão. Só sei que Jesus disse que eu quero, Pai, que onde eu estiver, eles estejam também. Então, é o suficiente, né? Então, meus amados, o milênio, a palavra milênio já quer dizer mil. Mil o quê? 1000 anos. É um tempo ainda. É um tempo contado. E o próprio irmão Brana diz, após o milênio haverá ainda um tempo, até chegar a esta eternidade. A essa eternidade, quando Deus e a seu povo, os céus e a terra, se casarão. Entende vocês? O milênio é o reinado de Cristo como filho de Davi sobre Israel. E neste tempo nós estaremos aqui também com Cristo. Mas nós em corpos glorificados, ou isso, aquilo, que problema? Jesus, quando ressuscitou, não ressuscitou em corpo glorificado? Comeu, bebeu e tudo mais? Não é questão de ficarmos questionando. Temos que crer em toda a palavra. Então vejamos, irmãos, que o milênio é o sábado da terra, porque há 6 mil anos foi feito a terra. Aliás, feito a terra não, o homem habita na terra. Deus fez as coisas em 6 dias, descansou ao 7º. Então, o homem, o número 6 representa o número do homem. Ele tem estado aqui durante esses 6 mil anos, entende? 2 mil anos, não chega a 2, mas um pouco antes, um pouco menos. Antes de Noé, de Adão até o de Noé. De Noé até Cristo, vamos pôr 2, mas foi mais. E de Cristo até aqui nós estamos o quê? Já também com 2 mil anos, não é isso? Então, qual a próxima coisa? É o arrebatamento, a volta de Deus para Israel,
a grande tribulação, sistemas dos homens sendo subjugados, desfeito, e como nos diz a Escritura, a terra será renovada, não pelo fogo, abençoada de um modo especial, para ela entrar em descanso. Israel tinha que trabalhar 6 anos na sua terra, e no 7º eles tinham que deixar a terra descansar e comer-se daquilo que saísse por ali, voluntariamente, né? Então é o descanso da terra. E nós estaremos aqui, e como diz o profeta, o milênio, durante esse tempo, isso é como a festa dos tabernáculos, que representa Israel ficava, eles tinham que morar durante um tempo fora da casa, fazer as tendas, mostrando que eram peregrinos e estrangeiros. Vocês recordam disso? Nesse período, o profeta diz, nós estaremos aqui, é no milênio. Agora, para a festa das trombetas, que é para Israel, nós não estaremos aqui, e nem na festa da expiação, que é o reconhecimento, que Israel vai reconhecer Jesus como Cristo. Nós não estaremos aqui. Então vamos aqui, irmãos. As 2 batalhas antes do milênio. Margedon e Gog e Magog, depois do milênio. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Depois haverá ressurreição, juízo. E alguém diz, mas, pastor, o senhor disse que haverá tempo após o milênio? Tudo o que eu disser, irmãos, eu baseio no que disse o meu profeta. Parágrafo 102, o milênio, 122, da mensagem futuro. O milênio não é o fim dele. Quer dizer, do tempo, falando do tempo. Ainda haverá tempo após o milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. Não. Está claro. Basta. É o suficiente? Em qualquer outras palavras que ele fala sobre isso, ele sempre afirma da mesma forma. Então, veja vocês, irmãos, a igreja, ela subirá. A terra, ela será purificada. Ela vai passar pelo seu batismo de fogo. Porque, como Deus resgata o homem nas 3 etapas da graça, qual é a primeira etapa? Justificação. É a segunda. E a terceira? Batismo com o Espírito Santo e fogo. Lembre que água e fogo eram os 2 elementos da purificação. E o batismo com fogo, ele queima esse desejo do pecado. Ele queima a coisa. Entende? Então, vocês vejam, Jesus diz, e João Batista dizia, ele tem a sua pá em sua mão e limpará a sua eira. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, vamos aqui. A igreja simplesmente, aliás, a terra, ela passa pelo seu batismo de fogo. O primeiro batismo da terra foi com água. Quando aconteceu isso? Vamos lá, diga. Com Noé. O segundo batismo da terra foi com sangue. Quando foi isto?
no Calvário. Pode ver que começou a nova etapa. E o terceiro batismo da terra é o que Pedro está nos dizendo. É o batismo dela com fogo. Deixa-me explicar assim. E o que acontece com isto? Deus, quando você passa pela justificação, santificação, o batismo de fogo, o Espírito Santo e fogo, aí Deus, você se torna uma morada de Deus. Você e Deus se torna um. É assim? Quer dizer, e para Deus, neste mundo, se tornar um com esta terra e tudo, da mesma maneira como Ele nos redime, Ele tem que redimir a terra. Ela passa pelo batismo da água, justificação, né? Sangue, santificação e o fogo, que não é agora para o milênio, mas depois do milênio. Então, os céus, Deus, o eterno, os céus descerá e abraçará a terra e, como diz as Escrituras, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ali você não vai ter pastor, um homem te ensinando. Ninguém dirá, conheça Deus, porque todos conhecerão. Aleluias. E o Cordeiro estará com eles. Cristo, o templo de Deus físico, estará conosco. Por isso João olhou na Nova Jerusalém e ele disse, eu não vi igreja. Por quê? Você vai numa igreja para adorar uma divindade, não é isso? Adorar a Deus. Mas ali está o próprio Deus em pessoa, para que ir na igreja? E sobre aquela montanha estará aquela glória. Não sei como chama, no Velho Testamento mostra aquela glória de Deus, aquele fogo, e por certo, iluminando, banhando por toda a face da terra. Então vamos aqui, irmãos. Agora, quando a terra ela passar pelo fogo, essa é o batismo de fogo dela, não é uma aniquilação, como nós lemos aqui, essa palavra passaram. Parece que a coisa acabou, terminou, foi aniquilado, virou poeira, virou gás. Não, não é isso. Mas ela passará, como diz, de uma forma a outra. É somente a crosta da terra. O próprio irmão Brana chega a dizer, são 100 pés. 100 pés dá 33 metros, por aí. Será transformado, explodirá tudo. E você veja, assim como o homem ignorava nos dias ignorava que a terra que foi feita no meio das águas subsistia, pela qual pereceu o povo dos dias de Noé, eles ignoram que vivemos de um mundo inflamável. E a coisa agora, o batismo é fogo. E Deus nunca disse que destruiria a terra com água. Depois do dilúvio, Ele prometeu, pôs o arco-íris, mas ele sempre falou fogo. Bem, os dois é ruim, né? Água, fogo, nessa coisa para morrer é ruim. Então, veja vocês, nós vamos entrar nestas coisas. Eu já estive falando sobre essas 3 etapas da purificação da terra, que como Deus nos redime, Ele redime a terra, para Ele depois se fazer um, não é certo? Então, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o que Pedro disse, que passará os céus, que a terra passará com grande estrondo e os elementos se desfarão. Por que vai se desfazer?
Por que que tem que passar por essa purificação? Quanta poluição de pecado, de espíritos errados. Lembra que o sangue de Abel clamava a Deus, entende? Contra Caim. Quanto sangue clama a Deus, quanta injustiça, quanto pecado. Nós não vamos morar numa coisa suja dessa. Por isso é que ela tem que passar pela purificação, pelo batismo dela, o fogo, né? Ainda voltando aqui um pouquinho, o irmão Brana, no parágrafo 99, ele diz assim: quão impressionante agora! Ele toma o lugar onde moraremos através do mesmo processo. Quer dizer, como Deus mora em nós, o lugar que vamos morar passa pelo mesmo processo. Agora, o mesmo processo que é água, sangue e fogo. Agora, ele chamou a igreja através de justificação, chamou através de santificação, então a encheu com o Espírito Santo e fogo. E ele a tomou através de um processo no qual ele mesmo, o Espírito Santo mesmo, o Filho de Deus, pudesse habitar no coração humano. Agora ele tinha que ir através disto antes que ele pudesse entrar nele. Veja, ele fez o mundo onde a noiva vai morar, do mesmo modo, seu mesmo plano de salvação. Creio que isso aqui é um martelo batido, né? Como Deus, ele não vem sobre o ímpio e habitar nele ali de qualquer jeito. Ele tem que se arrepender, ser batizado, tem que se santificar e tem que... Entende? Da mesma maneira, Deus vai fazer com a terra, aonde nós iremos morar e ele também. Amém? O mundo antediluviano passou pelo batismo de água. Observe, o mundo antediluviano, depois que se havia arrependido através da noiva daquele dia, Noé, ele lhe deu um batismo de água, o cobriu com água. Então, justificação, mostrando que ele está em seu caminho para fazer voltar este mundo caído desde o Éden, outra vez, a sua restauração. Então Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela, purificando-a. Veio, esse é o mundo no qual vivemos agora, de momento é agora. Agora você veja, o diabo, ele veio tentando quebrar o plano de Deus, quando ele sugeriu, ofereceu, me adora e eu te dou tudo isto. Entende? Deus não quer essa coisa contaminada. Ele tinha que derramar seu sangue, ele sabia que a terra tem que passar pela transformação. Vocês lembram quando Abraão também morreu Sara e eles quiseram dar terra para Abraão, para que enterrasse seu morto? Abraão disse, não, eu quero comprar. Porque aquilo que é dado, de uma forma ou de outra, a pessoa que deu continua tendo um direito sobre ela. Por isso Jesus não aceitou, Abraão não aceitou. Amém? Agora nós estamos, a próxima coisa é o batismo de fogo. É isso que nós vamos entrar. Parágrafo 106. Essas coisas já comentamos na escola passada. Notem, o batismo de fogo a purificará do pecado, das enfermidades, dos germes de enfermidade,
dos pecadores, do diabo e de todo o seu grupo. Ele será lançado no lago de fogo, fogo santo de Deus, descendo do céu. Quer dizer, esse batismo ali de fogo não é o foguinho de cozinhar feijão só, não. Entende? Mas o fogo santo junto para purificar todo espírito, né? Toda coisa fogo santo de Deus, descendo do céu de Deus e a queima, notem, para prepará-la para que Deus habite nela. Porque Deus, no novo mundo que virá, morará na terra. Porque você diz, Deus, mora ele no coração humano, porém, ele e a noiva se convertem em um. E eles vão a seu lar no novo mundo. E o mesmo plano de redenção é usado para redimir ambos, o mundo e as pessoas que viverão nele. Irmão, dá vontade de dar uns gritos, né? Eu não sou de gritar e bater o pé como irmão Adail, mas dá vontade, né? Dá vontade. Veio. O coração tinha que ser limpo dessa forma. Antes que Deus possa vir na pessoa do Espírito Santo, qual é Cristo, vindo e habitando no coração humano, ele primeiro deve se arrepender, quer dizer, o homem deve ser batizado na água em seu nome, para mostrar a quem ele pertence. Então ele deve ser limpo pelo sangue de Jesus, e então o fogo santo, o Espírito Santo de Deus, vem e queima todos os desejos do pecado. Olha bem. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Às vezes teve sua experiência, sua emoção. O Espírito de Deus esteve ali, mas faltou aquela queima, entende? Mais profunda. Mais profunda. Tem que limpar. É igual a pomba, né? Conta-se que a pomba, o homem criando a pomba e viu que uma pomba não entrava na casinha. Por quê? As outras entraram em suas moradas e essa pomba não entra ali. Daí ele foi lá e olhou. Tinha um sapo. Tirou o sapo. E a pomba não queria ainda entrar. Mas eu já tirei o bicho daí, não quer. É porque ficou o cheiro do bicho ali, no ninho. Daí ele foi lá, arrancou fora o ninho e pôs novas palhas. Daí ela entrou. Você acha que Deus vai entrar em uma pessoa ainda cheirando pecado? Por isso tem que haver a queima. Tirar o desejo. Não só uma emoção, uma explosão pelo Espírito. Não. Recebe uma bênção de Deus, pensa que é o batismo do Espírito Santo. Quando, na verdade, o batismo de fogo, ele tira o desejo do pecado. E a melhor coisa, mesmo quando você esteja em grande tentação, porque isso não vai aniquilar os desejos da carne. Mas você pode olhar e dizer, Senhor, o Senhor sabe, eu não sou isso. Eu não sou isso. Isso é a coisa melhor. Isso lhe faz descansar. Então, veja você, acha que Deus vai morar neste mundo sem antes passar fogo por tudo? Limpar esse ninho cheirando mentira, cheirando demônios? Irmão, como Deus faz contigo, Ele vai fazer com a terra. Amém? Amém. Creio que estamos indo bem? Amém. Podemos continuar?
Então, eu vou seguir aqui. Vocês, quando tiverem a mensagem, leia ela ponto por ponto. Então, a terra, ela será destruída, entende? Destruída, não é toda ela. É somente, quer dizer, ela não será destruída a sua forma, o que ela é, mas somente a estrutura deste mundo. Da mesma maneira, como Deus veio sobre você, você não deixou de ser bonito, né? Quer ver? Olha no espelho. Você não mudou teu nome, mas houve uma mudança. Não é? Então, com esse corpo representando esta terra, ele mantém, mas o quê? Foi mudado a forma, a estrutura, as inclinações e tudo mais. Então, a palavra, parágrafo aqui, ó. Onde eu estou? O profeta, ele segue falando sobre essa queima. Eu vou ler um pouco, depois a gente passa para outro ponto. Agora, seu batismo de fogo, falando da terra, a limpará de todos os germes, todas as enfermidades, todas as doenças, mesmo todas as coisas espirituais, as quais estão próximas de nós também. Faz isso do mesmo modo para prepará-la para Deus habitar nela. Nesta grande era que está por vir, a nova terra. Vê, ele a redime do mesmo modo que ele fez com seu povo. Ele faz tudo isso igual, seu plano de redenção, pois ele é o Deus imutável, sempre o mesmo em seu plano. E Deus, ele não pode mudar. Deus, ele não muda. 122. O milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. Não, está claro. Como Deus nos redimiu, por quê? Pela predestinação. Temos que voltar às origens. Também o plano de Deus concernente o seu mundo que ele criou, ele é um plano não feito agora, depois que entrou o pecado. Deus sabia de todas as coisas. Então, amados, nós simplesmente devemos confiar e descansar em Deus. Agora, não está questionando minúcias, inclusive as Escrituras, em muitos pontos, ela não entra em minúcias, não. Mas ela mostra o que vai haver. Por exemplo, o milênio, ela não vai desdobrar ponto por ponto. Entende? Eu poderia mostrar isso. Por isso que perguntaram ao irmão Brana sobre o milênio, ele diz, eu não entendo sobre o milênio, eu não entendo muito. Quer dizer, eu não entendo. Quer dizer, não temos todas as pedras para formar o quebra-cabeça. Mas Deus ele fala sobre o milênio, fala sobre estas coisas, mas não explica tudo. E a nós não importa. Nós não queremos, como diz o irmão Brana, igual você subir numa árvore. A árvore, ela tem seus galhos. Se você pega um desses galhos, é a mensagem. Mas é um galho, você vai indo para a ponta desse galho. O que acontece? Vai quebrar, você vai cair. Você vai cair. Houve uma certa vez, alguns obreiros se reuniram, uns 4,
nós vamos saber o que é que diz esse sétimo selo. E foi palavra por palavra. Entende? Eu não sei como que há pessoas que pensam que pelo natural se abre as coisas espirituais. Se fosse pelo natural, por que a Mateus 28, 19 ficou tantos séculos fechado? Hã? É quando Deus abre, gente. Quando Deus faz. Por isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Agora, se você tem necessidade de uma coisa, eu creio dessa forma. Se eu tenho necessidade de algo, Deus irá me dar aquilo que eu tenho necessidade. Agora, se eu tenho só um espírito de especulação, curiosidade, ora, que Deus seja misericordioso para comigo, nem me dê isso. Porque, por certo, se eu tenho um espírito desse, eu vou me exaltar. Não é certo? Então, alguém diz, eu vou querer saber até onde vai esse galho. Sim, você vai encontrar lá na ponta uma folhinha, a última do galho. E aquela folhinha tem verso e reverso. A discussão, as perguntas seguem. Então, nós temos que ir, como diz, pelo meio, pisando no galho, vamos até aqui, aguenta, até aqui. Mas o importante é subir. Não parar aí em um pontinho e querer chegar ao ponto final. Amém? É como eu digo, entre a cor branca e a negra, nós vemos que a uma certa hora a coisa fica cinza. Mas aonde que você pode dizer, aqui começou o cinza? Aqui terminou branco, aqui terminou preto, aonde você vai poder dizer? Ponha uma mão de tinta branca, puxa ela, shh, vem com a preta, shh, mistura. Já não é preta aqui no meio e nem branca, é um cinza. Mas aonde começou? Ó, mais ou menos aqui, ó. Por aqui. É o equilíbrio, irmãos, é o equilíbrio. Agora, quem quiser coisa bem definidinha, pontinho por pontinho, bem definido. Você sabe de quem que eu me lembro? Dos fariseus. Eles tinham tudo ali minuciosamente. Tudo, como diz o castelhano, clarito, clarito. E Jesus veio de acordo com a palavra e fora dos claritos deles. Os meus caminhos não é os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Qual mais alto é os céus do que a terra, assim é os meus pensamentos, mais do que os vossos e os meus caminhos, mais. Amém? Então, amados, a terra, Deus, ela vai passar por esse batismo de fogo. E diz o profeta, então, assim como a estrutura do velho mundo não foi destruída pelas águas, quando ele foi lavado, a estrutura do planeta, a velha estrutura, quer dizer, todo o pó, toda a matéria que Deus colocou sobre a terra, não foi destruída. Quando o primeiro mundo foi destruído, a Bíblia diz que foi destruído, que Deus destruiu. Mas a estrutura nunca foi destruída, falando do dilúvio, né? Só foi destruído o pecado e os pecadores que estavam sobre ela. A estrutura permaneceu. Agora, a estrutura do velho mundo, 157, não foi destruída pela água. O mundo foi unicamente lavado, obteve seu batismo, ele foi batizado.
Então a estrutura permanecerá através do... A estrutura permanecerá através do fogo. Quer dizer, mesmo o batismo de fogo, que vai explodir, e o mar não existe mais, João diz, né? Ela vai permanecer. Ela vai permanecer. Agora eu pergunto, que terra é essa? É uma terra espiritual? Para vir uma nova Jerusalém espiritual? É literal, irmão. É literal, veja. Isso é literal. Existem as aplicações espirituais. Da mesma maneira como Jerusalém representa a noiva, vem mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro, mostrou a cidade. Porque ela é a representação da noiva. Roma é a representação da besta, é ou não é? Então, a estrutura permanecerá através do fogo. Ele não destruirá a terra. Vê? Simplesmente destruirá o pecado que está sobre ela. Observe aqui. Alguns de vocês, estudantes, especialmente o doutor Livaile, olhando ali para mim, né? Observe Pedro, capítulo 2, 3. Ele usa a palavra mundo como uma palavra grega. Entende? O mundo, quer dizer, passará. No grego, quer dizer cosmos. E a palavra cosmos, sabe o que ela significa? O sistema mundial. Cosmo, o qual significa o sistema mundial. Isso é o que passa. A terra passará e os elementos se derreterão com fogo abrasador. Vê, não significa que a terra, o planeta, vai passar, quer dizer, vai se acabar. Mas o mundo cosmo, a política, os pecadores, o sistema de pecado, enfermidade, germes, tudo que está errado, passará. Passará. Deus uma vez sacudiu os céus, sacudiu a terra. Desta vez ele sacudirá os céus, vê? Pois nós recebemos um reino que não pode ser movido, o reino eterno. Observe como ele vai nisso, veja aqui. Pedro disse, e ardendo serão desfeitos e as obras que há nela serão queimadas. Não o planeta, as obras que há nela, as obras do homem, todas as suas políticas, seus esquemas e todas as suas denominações e esquemas feitos pelo homem, tudo se irá quando ela for queimada. E os céus passarão com grande estrondo. Observe você aqui, os céus passarão com grande estrondo. Ouça, a terra completa estará em fogo e incendiará os gases que estão na terra e os explodirá exatamente. Pedro disse aqui que os céus passarão, a terra com grande estrondo. Os céus e a terra passarão com grande estrondo. Tal explosão balançará isto, ó que coisa! Porque isso deve matar toda enfermidade, todo cardo, todo espinho, toda coisa que é para ser feita. O fogo queimará. E recordem, tudo isto junto não é simplesmente um fogo literal. Quer dizer, não é fogo cozinhar feijão, né?
é também um fogo santo, que tirará Satanás e tudo do seu, tudo do diabo. Ambos, céus e terra, amém, passarão, matando todos os germes, todos os insetos, toda a vida natural, sobre e em redor dela, mesmo o H2O, a água, explodirá. Pense nisso, fale sobre um estrondo. Entende? Daí ele compara. Quando uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, há muito barulho, né? Não há? Há muito barulho. E quando a terra receber o batismo de fogo, haverá muito barulho também ali ao redor. Não é certo? Isto mudará toda a superfície da terra. Ela estalará e explodirá em pedaços. A crosta no exterior e a 100 pés, quer dizer, a 30 e poucos metros, abaixo dela, será simples e completamente demolido, quer dizer, a casca, a crosta. Bum! Vocês sabem que o mar, a água é feita de uma molécula H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? São inflamáveis. Quando a água ela é aquecida, superaquecida, ela explode. E é uma das piores explosões. Isso já aconteceu, não vou parar para entrar nisso. Mas você está entendendo bem o que a gente está sendo bastante repetitivo, porque o irmão Branham, ele repete, está repetindo, nos mostrando que o que passará, a terra passará, não é uma aniquilação, mas é as obras, as coisas aqui, a casca dela, enquanto ela vai girando, os vulcões se despertarão, e o fogo de Deus e tudo isso, o mar se explodirá. Por isso João olhou e disse, vi a nova Jerusalém. Entende? Vi um novo céu, a nova terra. Apocalipse 21. E o mar não existe. Então, irmãos, e os mansos herdarão o quê? Hã? Tá cheio tudo aí. Nós vivemos de uma coisa inflamável. Olha bem, às vezes você vê pegar fogo no edifício e diz, mas o que está queimando? O que tem para queimar ali? Só concreto? Nada. A tinta é inflamável, entende? As coisas inflamáveis, PVC, o plástico, e sei lá, e mesmo a roupa, entende? Tudo, os gases, a coisa é tudo inflamável. Antigamente, a roupa de algodão queimava, tudo bem, mas hoje é meio plástico. Quando queima, gruda, puxa, sai a pele. Não é assim? Irmão, então, como o mundo viveu em cima da água que pereceu, hoje nós vivemos em cima da fornalha. Agora, lembre-se disso, os homens mexendo, tirando a força da terra, explorando os minérios, o petróleo e tudo isso, tudo, vai debilitando. E a terra inteira, tudo há um equilíbrio. Os grandes dependem dos pequenos. É como eu assisti um documentário mostrando que o Pantanal Mato-Grossense não existiria se não fosse um pequeno caramujo ali embaixo comendo as coisas podres. Seriam lá uma coisa podre, fedida, mas depende esse caramujinho. Como chama os mangues ao lado do mar, não existiria se não fosse os caranguejos. Porque não entra oxigênio, mas os caranguejos fazem os buracos e faz com que entre o oxigênio. Então, há um equilíbrio.
Quando se... Pode ver, tem o predador, tem a presa e o predador. Quando não há o predador, a presa vira praga. Não é isso? Então você veja, o desequilíbrio. Agora, como vai ser? Nós ouvimos falar de supernovas, outros planetas já foram até fotografados, se explodindo. E a Terra ela irá passar por isso, por uma supernova. É uma supernova. Mas com fogo de Deus, não como qualquer outro aí. Né? O que é o Sol? Ali está o Sol. São gases, queimando e queimando. Mas vamos seguir adiante, né? Muitos de vocês desejam anotar esta palavra, a palavra grega, passará, 165. Porque a Bíblia diz, e os céus, a terra passará. Então, o irmão Brana, ele diz que foi averiguar essa palavra passará no grego. E ele conseguiu encontrar uma palavra ali que ele não deu conta nem de pronunciar. Soletrou letra por letra. Mas eu vou tentar pronunciar. Parerechomia. No grego, a nossa palavra passará, no inglês, quer dizer, parerechomia, ou chomia. Eu não sei como pronunciá-la, né? E sabe o que significa essa palavra? Esta palavra significa passar de uma forma para outra. Isso não significa aniquilação, mas passar de uma forma para outra. Vocês entenderam? A Terra ela só irá ser mudada a sua forma, não é? Mas a estrutura segue. Amém? Paulo, essa palavra parerechomia, ela se usa várias vezes dentro da Bíblia. Eu vou citar aqui, depois vocês conferem. Entende? Várias vezes dentro da Bíblia. Tito usa esta palavra falando sobre a lavagem da regeneração do cristão. Então, a regeneração também a Bíblia usa, parerechomia, né? Essa palavra grega aqui. Quer dizer, a regeneração, uma pessoa foi regenerada, passou de uma forma a outra, mas é a mesma pessoa. O espelho mostra que o irmão Sadi tem o bigode ainda, não é? Não mudou, não é isso? Segue. O que mudou foi o quê? O homem de dentro. A Bíblia também usa essa mesma palavra grega em Mateus 19, 28. Quando Pedro perguntou, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que é que vamos? Jesus disse, em verdade vos digo que não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, não receba tanto nessa vida, e na regeneração, parerechomia, e na regeneração, quer dizer, na nova terra, quer dizer, quando a coisa for mudada, não é? Então, até posso ler isso aqui, mas tenha paciência, nós não vamos muito longe. Onde é? Mateus, né? Mateus 19, 28, deixa eu ver aqui. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando
na regeneração. Quer dizer, essa mudança, pareiretomia, né? Mudar de forma. O Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também essa palavra, ela se usa quando Jesus disse, desate Lázaro, deixa-o ir. Desatai-o, quer dizer, liberte-o, deixe ir, soltai. E no parágrafo 180, 169, o que significa isto? Deixar ir, se usa essa palavra grega. Ele disse, a terra será livre da garra de Satanás, quer dizer, solte-a. Ela estará livre de políticas, estará livre dos sistemas religiosos denominacionais, para ser usada pelo reino de Deus e ser estabelecida aqui na terra. Até então, ela está nas mãos de Satanás, políticas, Satanás, o governador da terra. Ele próprio, ela pertencia a ele, mas agora Cristo a tem redimido, falando lá. Uma vez eu era propriedade dele, mas agora não. Uma vez aquela mulherzinha era propriedade dele, mas agora não. Ele vem para soltar a garra dele. Ele soltou as garras do pecado de Satanás de sobre minha vida, de sobre a sua vida. E agora nós não somos dele. Tem vocês me ouvido dizer em oração, quando ele ora pelos... Tire suas mãos da propriedade de Deus? Amém. Tenha fé para reclamar o que é seu. Esse é o teu direito. Tire suas mãos dela. Tire suas mãos dele. Vem. A fé fará isto. Oh, que coisa. Também, irmãos, nos fala essa mesma palavra em Apocalipse 6, aonde diz o seguinte, que a terra se retirou como um livro que se enrola. Se usa essa mesma palavra. O profeta fala isso aqui, 172. E Jesus disse, Apocalipse 6,14, Jesus disse, os céus e a terra passarão. Em outras palavras, os céus e a terra serão mudados. Por isso essa palavra se enrola como um livro, quer dizer, vai ser mudado. É o que Jesus disse, a terra e os céus passarão. Essas palavras é usada na mesma palavra grega. Eu gosto muito de ver o nosso profeta. Porque ele vai a fundo, ele vai a detalhes. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Quando a Escritura nos mostra o tamanho daquele monte que vai surgir ali, nós vamos ver isso aqui mais na frente. O próxima escola nossa, vamos já deixar aqui para a coisa não perder muito, quer dizer, você não esquecer. Nós vamos falar sobre aquele monte, aquela pedra que Daniel viu, que Nabucodonosor viu, atirada sem mão, rebentou o reino dos gentios e no futuro se tornou um monte, quer dizer, um reino. Mas também aponta para aquele monte que vai surgir na nova terra. E aquele monte tem tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura, tudo igual. Como diz, é uma pirâmide. Eu tomei aquelas medidas e calculei o ângulo dela. E quando eu estava lendo essa mensagem, o irmão Branham fala o mesmo ângulo
da subida ali. 65 graus vai dar. Ah, mas é muita pina. Sim, tem paredões, tem vales, tem de tudo, né? Não é certo? Outra vez ele disse que a diferença entre o calendário judaico para o calendário romano, que lá o calendário de Deus, o calendário judaico, é 360 dias. Hoje existe essa diferença porque, devido ao dilúvio, a terra se inclinou. Então, o nosso calendário é 365 dias e 6 horas, né? E nas 70 semanas, Daniel, então se vê que falta 8 anos. E eu fiz a mesma contagem para ver se dava de acordo com o irmão Brana, não por eu duvidar, mas matemática é matemática. Irmãos, por isso eu gosto do irmão Brana. É como ele fez naquele casamento, aquele casal que foi morar dentro do baú do caminhão, né? Ele foi lá disfarçado, andando ali, como quem estava olhando os fios. Por quê? Os fios elétricos, que ele era o guarda, cuidava, né? Porque ele tinha ido na casa do rico, quando ele fez aquele casamento, do rico e do pobre, e os ricos estavam brigando um com o outro ali. Ele parou na porta e parecia que, porque tinha ido em um baile, e a moça dançado com o outro, e quando o irmão Brana fez, eles, irmão Brana, pegaram na mão, como vão vocês? Tudo bem, né, irmão Brana? Tudo bem. Aquela coisinha, né? Tudo bem, né, querida? Tudo bem. Irmão Brana disse, fogo pintado na parede não aquece ninguém. Daí ele pensou naquele casal pobre. Ele dizia, eu gosto de ver pelos meus próprios olhos. Ele desceu lá, fez o que nem podia fazer, né? Deu uma olhada pelo buraco. Estava a mulher sentada na perna do homem e ele pôs o cheque. Tanto para isso, tanto para gasolina, tanto para isso, tanto para aquilo. Oh, não vai dar para mim comprar aquele vestido, querida. Esse dava tão bem você. Não é preciso, né? Ela não disse, você tinha que ter comprado, depois você se virava com as outras coisas. Não é preciso, querido. Eu tenho ainda. Irmão Brana, ele disse que ele gostava de conferir. De lá ele olhou e viu a casa do rico lá do topo do morro, a mansão. Ele disse, Billy, se você fosse escolher, o que é que você escolheria? Aquilo lá ou esta cá? Certa vez ele foi olhar o rifle dele, ele atirava e dava uma diferencinha de nada. Daí, e ele ficou, como diz ali, sentado no pé da árvore, ficou ali, como quem diz, sem poder caçar, emburrado, vamos dizer assim, né? Daí ele disse, por que eu sou assim? Daí Deus disse, eu te fiz assim. Por isso ele, nas visões, nas coisas, ele sempre vai conferir com a Bíblia, sempre vai ver os detalhes. Ele não passava por cima, ligeiro, como nós passamos ligeiramente, como eu e você passa em muitas coisas. Ele era detalhista, ele era daquele jeito. Deus o fez assim, graças a Deus, para que vê se a palavra é a palavra, se a coisa fecha ou não fecha. Amém? Então, podemos confiar em um mensageiro assim? Podemos confiar. Então, irmãos, nós ainda temos uns minutinhos. Eu pensei que eu ia precisar umas 2 horas para falar sobre isso, né? Mas tomara que não tenha outra folha aqui. Não tem não, pode ficar tranquilo, irmão Claudio. Claudio da Jandira, né? Pode ficar tranquilo, já vamos terminando. Escute uma coisa, agora eu quero deixar uma oportunidade dentro do que você já ouviu. Alguma coisa não ficou bem clara?
Já que estamos numa escola dominical, uma escola, você levanta a mão e diz, e mostra que você tem a sua pergunta. Qualquer o irmão ou irmã. Então, é uma abertura. Alguém tem algum assunto a perguntar dentro do que foi falado? Ou ficou bem clarinho? Hã? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Então vai, irmão José, pergunte. Vai explodir, diz a Bíblia. E eu... o irmão perguntou se o mar vai... o que vai, para onde vai essas águas? Vai explodir, elas são gases. Simplesmente vai ajudar, né? Ah, eu não sei. Tá, vamos, um momento, vamos fazer como vai ser, como não vai ser. Milênio não, eu estou falando após o milênio. Eu não sei, entende? Eu sei que no livro de Ezequiel fala das minas de sal, como existe na Europa. Não se pega sal do mar como nós pegamos. Eu não sei sobre isso aí. Eu só sei que vai fazer uma limpeza. Agora nós vamos ter o rio da vida ali. As pessoas vão habitar na face da terra, vão plantar. Eu penso que o programa de Deus, ele vai continuar normal. Normal. O mar que agora existe. É esse que desaparece. Mas o programa de Deus, ele vai seguir. A intenção de Deus era fazer a terra, e fez, e o Éden, e pôr aqui a sua família, e viver com eles. Mas Adão e Eva não passaram pelo teste. Mas nós, quando voltarmos, já passamos pelo teste, que é o tempo de nossa vida aqui. Entende? O programa de Deus vai continuar. Eu não creio que Deus é um perdedor. Entende? Deus perdeu para o diabo, porque se mudasse, ele perderia. Se a Escritura diz que os filhos não virão para perturbação, pastor, então vamos ter filhos? Não sei, mas a Bíblia diz que não vamos, a criança vai meter no monte do Senhor a mão lá dentro do obelisco, aliás, no buraco, lá onde está a cobra. O leão vai comer pasto junto com o boi. E aí? E o povo que mora fora da cidade vai levar dos seus frutos. Eu não entendo, irmãos. Tá. Vamos lá. Quem quer perguntar? Vamos ver se o que pergunta vai sair dali, né? E quem mais? Fala. Com fogo, com fogo. Com fogo. A guerra é agora. Você fala tanto de guerra e agora com esses atentados e tudo mais. Não é novo, mas está aí. O mundo está arrepiado. Gog e Magog e Armagedon. Vai ser uma continuação da tribulação, da grande tribulação? A essas duas, ele está perguntando sobre Gog e Magog. E o Armagedon. O Armagedon, ele é antes do milênio. Ele faz parte da grande tribulação. Da grande tribulação. Inclusive, irmãos, as coisas estão cada dia indo para esse lado, se preparando
para esse lado. Eu não sei se eu vou achar agora. Está aqui, Apocalipse 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Eufrates é o rio ali do Iraque, né? Que era a antiga Babilônia. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isto sobre o sexto anjo, quando derramou a sua taça. Por isso nós vemos, irmãos, como que o mundo muçulmano, o povo do petróleo, esses extremismos, esses homens-bomba, esse radicalismo, tudo isso aí, entende? A Escritura diz que é para preparar o caminho dos reis do Oriente, deles, para virem a essa grande batalha do Armagedon, que será apoiada por Rússia também. Então, você veja, a Rússia entrou agora. Eu sei que eu estou agora para ajudar a Síria e combater aquele grupo extremista, mas ela também está combatendo os que a América apoia. Quer dizer, ela está cavando o lugar dela. E vocês observem que nessas primaveras árabes começa a democracia, mas quando eles tomam conta, parte para o radicalismo. Isso foi o que aconteceu no Iraque, isso foi o que aconteceu em todos esses outros lugares, na Líbia, onde passou a primavera árabe, e quando chegou na Síria não sabia se era melhor manter o homem ou tirar o homem, porque com o homem ali, pelo menos ficaria, Israel já conhecia, e sem o homem se pega igual agora, esse Estado muçulmano que degola as pessoas lá e faz de tudo. Na verdade, é que as nações, quando houve aquela guerra esses dias ali, Israel atacou a cidade de Gaza ali, que fica na própria terra lá deles, onde estão os palestinos, aquilo foi uma coisa provocada pelos palestinos, uma coisa psicológica. Entende? Batia foto, coloca na internet, destruindo casa, olha a criancinha, olha isso. Mas não mostrava eles jogando 6.000 mísseis, se não me engano, contra Israel. Se não foi bombardeado Israel, porque ele destruía no ar. Mas mesmo assim, alguns passaram. Entende? Todo mundo, até nossa presidente disse, aquilo é desproporcional. Daí o embaixador lá diz, desproporcional foi 7-1. Quer dizer, um país contra... Aquilo foi simplesmente para jogar o mundo contra Israel. E quando houve a votação nas Nações Unidas, sabe qual país que ficou ao lado de Israel? América, só. 8 países se abstiveram e o resto do mundo, que é quase 200 países, tudo contra. Então, você veja que tem que cumprir isso. Velhos profetas disseram, as nações se unir, apoiar os reis do Oriente para o Armagedon. Armagedon é uma planície, tem a planície de Jezreel e o Armagedon, no fundo está o Monte Carmelo. Então, o Napoleão disse que o melhor lugar para se combater no mundo é lá. A topografia, né? Então, é o Armagedon, será ali. E Deus vai intervir na última hora. Daí, irmão Getúlio, então a pergunta é, se o Armagedon, essas guerras, está na tribulação? Sim. A terceira guerra, ela vai explodir também na tribulação. Mas lembre-se vocês, a tribulação é produzida pelos 2 profetas com as pragas. Mas nós já vivemos um tempo de pré-tribulação.
pré-tribulação, desde o início do século passado, a pré-tribulação. Só que quando nós olhamos a tribulação, é o desfecho, mas vocês têm que olhar o que causou esse desfecho. Eu já preguei isso há muitos anos atrás, já ensinei vocês. Eu lembro de uma escola, lá debaixo das árvores, no nosso sítio, quando reunimos. A pré-tribulação. Então, irmãos, eu vejo essas coisas mais comigo, fica mais comigo. Entende? Agora, Gog e Magog é no final do milênio. Quando você vai ver 2 capítulos da Bíblia que fala sobre isso, se eu não me engano, é 38 e 39 de Ezequiel. Ali diz quais as nações vão se unir, e Gog aponta para a Rússia. Antigo país, hoje lá, é a Geórgia. É de onde vieram eles, os russos e todos os demais. Aponta para eles. Então, essa será a última batalha. E será nessa batalha quando Cristo, representado naquele poder do cavalo branco, virá para intervir. Não é certo? Então, são essas 2 batalhas. Eu sei que vem pergunta por aí, mas não vou responder, não. E o milênio, vai ter gente por aí? Entende? Eu não, ou isso, aquilo. Bem, eu tenho a minha fé, eu já falei com vocês, eu vejo na Escritura, eu vejo o que diz o profeta, porque às vezes nós somos muito sumaristas, quer dizer, resumimos a coisa. Irmão Brano diz que tudo vai ser destruído, tudo. É a mesma coisa que você diz, a terra passará, vai ser destruída. Existem suas aplicações. Como que vão ressuscitar lá para ter uma guerra e já ressuscita com armas, com tudo, e nações com o mesmo nome, isso e aquilo. E o profeta diz que o milênio, como o pecado passou pela arca, é um tipo do milênio. Ele passa pelo milênio, quer dizer, a natureza. Senão o diabo não tinha como ocupar depois. Então, irmãos, mas vocês não me façam essas perguntas, não. Mas dentro do que nós ouvimos. Alguém tem? Irmãos, já é fora, irmão Juarez, sobre essa nova ordem mundial. Esses dias nós falamos aqui, o tal biochip. Eu penso que vocês têm sido uma igreja que tem ouvido as coisas, entende? Coisas que é para estar mais alerta também, entende? A verdade é que essa nova ordem mundial já tem vindo, está caminhando. E o Papa pôs a proposta, e ela está sendo bem analisada e aceitada, até por o representante da ONU, aquele japonesinho lá, entende? Apresentou. E é um controle absoluto, né? Mas quem tiver dentro desse controle, bye-bye. Arrebatamento, bye-bye. Céu. Não só arrebatamento, mas se vai tudo. Perde a salvação. E daí? E daí? Não compra, não vende. Por isso eu digo, a tecnologia não está aí à toa. Tudo é Deus permite. O terrorismo, esses extremismos, não está aí à toa. Veja vocês a insegurança que tem trazido para o mundo e as invenções, entende? Que tem trazido armas que hoje não se pega nem nos detetores de metais. O Jafta esteve falando de um cartão que vira uma faca.
Ah, existe, quer dizer, o assunto será controlar a pessoa. Que Deus abençoe. Vamos lá ficar de pé? Deus abençoe vocês da internet também.